Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, graças te damos, Pai. Graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado conosco e eu te peço, continua falando, Senhor. Acalma os nossos corações, abre os nossos ouvidos, que possamos, Pai, verdadeiramente, Senhor, nos alimentarmos da Tua Palavra, que a Tua Palavra seja a vida, que a Tua Palavra seja a saúde que precisamos espiritual e física, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós anulamos toda a ação do inimigo, anulamos todo espírito de enfermidade, anulamos, Pai, tudo aquilo que possa nos distrair nessa manhã. E clamamos a Ti e te agradecemos, Pai, que em nome de Jesus, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor ainda tem uma palavra para nós nesta manhã. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, começamos aí na vigília, na sexta-feira, e para aqueles que não estão acompanhando somente hoje, nós trabalhamos com temas, e o tema do ano, conectados, não é? E esse tema, ele é dividido em 12, são 12 meses, e estamos falando este ano sobre os atributos comunicáveis de Deus, aqueles que Deus divide com o homem em Cristo Jesus. E esse mês começamos na sexta, na vigília, falar sobre fidelidade, ok? O nosso versículo-chave é Abacuque 2:4. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. É o nosso versículo do mês. Amém? Se você puder, acompanhe aí. Lembrando que a palavra do primeiro culto do mês, de ceia, nós sempre pedimos a Deus uma palavra de ensinamento, uma palavra que nos dê estrutura, para que tudo aquilo que você possa ouvir este mês, você entenda o princípio da fidelidade. Amém? Abacuque 2:4 diz assim: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Ok? Algumas versões falam o justo viverá por sua fé. Mas nós veremos aí que a palavra do original aí do hebraico é uma palavra que fala de fidelidade. Porque quando você fala de fidelidade, você está falando de fé e de compromisso com a palavra de Deus. Amém? Bom, fidelidade na Bíblia, irmãos, refere-se à lealdade, à confiança, é um cumprimento das promessas de Deus, é um atributo essencial de Deus e uma virtude de Deus que precisamos buscar todos os dias. Amém? Quem busca viver a fidelidade de Deus, busca realmente viver a melhor coisa que você pode buscar do Senhor. E é interessante que fidelidade, irmãos, na Bíblia significa lealdade e confiança. E essa atitude de ser fiel, ela tem uma relação muito forte de Deus conosco e uma relação nossa para com Deus, uma relação nossa para com o próximo, dentro dessa questão de fidelidade. E grave, fidelidade significa fé e compromisso com o Senhor e com o próximo. E é interessante que a palavra mais usada aí no hebraico é emuná. E ela é frequentemente associada à fidelidade. E essa palavra pode ser também traduzida por fé, por confiança. Por quê? Porque, irmãos, se você não tiver fé, você não consegue ser fiel. Se você não é fiel, você não tem fé. Então você não tem como desatar isso aí. E no grego, no Novo Testamento, a palavra é pistis, que também pode ser traduzida como fé. Então, às vezes você lê no Novo Testamento falando sobre fé, mas na verdade está falando sobre fidelidade. Porque se tem uma manifestação poderosa do que é fé, é quando nós somos fiéis a Deus e não importa o que aconteça. Não é? O justo viverá por sua fidelidade. Agora,
Por que será que Deus permite que nós passemos por momentos de dificuldades? Não é? Por que será que Deus permite isso? Será que Deus é mau? Não é? Será que Deus gosta de brincar com o ser humano? Talvez você responda que para que a glória dele se manifeste, é verdade. No livro que eu escrevi, eu falo sobre que os problemas surgem para que a glória de Deus se manifeste. É verdade. E eu dou aconselho a você, se você não adquiriu, adquira, porque falta acho que uns 30 livros para acabar, irmãos. Então, sabe lá Deus quando faremos uma nova edição, não é? Isso custa dinheiro e é complicado. Então, mas também, irmãos, Deus permite as lutas e dificuldades em nossas vidas para provar a nossa fidelidade a Ele. Se tem uma forma de que Deus prova a nossa fidelidade, a nossa fé, é em momentos de lutas e dificuldades. E eu queria falar nessa manhã alguns exemplos de homens fiéis e o que isso trouxe de benefícios em suas vidas. Então, o tema da mensagem essa manhã é fidelidade e os seus benefícios. Porque toda vez que você é fiel a Deus, há um benefício. Não é uma questão de interesse, irmãos. É que é automático. Se você, vamos trazer para o contexto humano, se você é fiel aos seus compromissos, você compra lá nas Casas Bahia, no carnê, e você paga todo dia ali, tudo em dia, não atrasa, não suja o nome, automaticamente eles vão dizer, olha, o seu crédito aumentou, não é assim? Olha, o seu crédito está melhor, o senhor não quer comprar mais alguma coisa? Porque isso é automático, irmãos. É automático. Agora, vamos começar com o nosso maior exemplo, que é Jesus, amém? Hoje é culto de ceia. Então vamos começar falando de Jesus. Em Mateus 26:39, Mateus 26:39, diz assim. Vamos lá? Diz assim: ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa mesma passagem no Evangelho de Lucas, Lucas acrescenta algo aí nessa passagem, no capítulo 22, verso 44, ele diz assim: e ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Olha que interessante, irmãos, o que é fidelidade. Aqui você pode tirar muitas coisas, mas duas observações. A primeira, é fácil expressar fidelidade quando tudo vai bem. É fácil expressar fidelidade com alguém que faz o que queremos, com alguém que é meu amigo, que faz o que eu quero, porque até nessa amizade já é falsa, né? Você é meu amigo porque você faz o que eu quero, então você não é meu amigo. Você é alguém que serve aos meus interesses, são coisas diferentes, não é? Então é fácil. E você vê Jesus aqui no momento, lembre-se, ele estava como homem, não como Deus, ele era um homem ali. João diz que ele foi tentado de todas as formas e em nada pecou. Num momento tão difícil, onde ele sabia o que ele passaria, onde ele sabia que dali para frente o negócio ia ficar feio, ele já sairia daquele lugar apanhando, onde ele seria interrogado, injustiçado, onde ele passaria por todo tipo de tortura. Não era só crucificá-lo, tinha que torturá-lo, tinha que expor a sua nudez, tinha que mentir, enfim, tudo que você imaginar de ruim na vida de uma pessoa, Jesus viveu. Então, mesmo assim, sabendo de tudo isso, ele disse: meu Pai, se possível, passa, se não, que seja feito a tua vontade. Outra coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, é que quando nós decidimos obedecer à vontade de Deus,
nós estamos tendo uma atitude de fidelidade. Então, obediência é uma atitude de fidelidade. Só quem é fiel a Deus consegue obedecê-lo, irmãos. Só quem é fiel aos princípios de Deus consegue obedecer a Deus. E quando você vai para Filipenses capítulo 2, o verso 4 em diante, para alguns muito conhecido, você vê os benefícios dessa fidelidade que Jesus, homem, recebe. Porque se ele tivesse falhado ali, você não poderia hoje estar aqui dizendo que Jesus é Deus e que Jesus é o Messias. Então, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4, Paulo irá dizer assim que, assim como Cristo, nós não precisamos buscar os nossos próprios interesses, não é? Mas nos preocupar também com o interesse dos outros. Por quê? Porque o que Jesus passou naquela cruz, era para o nosso bem, não era para o bem dele. E ele continua dizendo, olha, tem a mesma atitude de Cristo, que embora sendo Deus, não levou isso em consideração. E por causa disso, Deus o colocou na mais alta posição de honra, o colocou acima de tudo e de todos, e o nome de Cristo está acima de todo nome. Então, irmãos, a atitude de fidelidade de Cristo, de Jesus, ela gerou benefícios para nós, e automaticamente o levou, vamos dizer assim, de volta à sua posição de Deus. Então nós precisamos entender que a fidelidade não serve aos meus interesses, a fidelidade serve aos interesses de Deus. Ainda que você sofra alguma consequência na sua vida. Agora, você pode dizer assim, mas era Jesus, né? Para Jesus era fácil. Sim ou não? Porque a gente tem essa mania. Para Jesus, não. Quem disse que para Jesus tudo era fácil? Ele sentia sede, ele sentia fome, ele ficava bravo. Ele dependia, humanamente falando, que alguém o ajudasse a carregar as coisas, a montar as cabanas, a comer, a comprar comida. Mas não adianta, por mais que eu possa falar para você todas as características humanas de Jesus, como nós cremos que Ele é Deus, você sempre atribui a ideia que era fácil para Ele porque Ele era Deus. E ainda diz assim, Ele não tinha como errar. Só que vamos pegar alguns meros mortais da Bíblia. Primeiro, Davi. Olha que interessante. Vai lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 23. Porque a questão de fidelidade, irmãos, é que você precisa ampliar a sua mente, abrir o seu entendimento, para entender que você não vê fidelidade apenas numa palavra escrita fidelidade. Você tem que ver a vida da pessoa se condiz com alguém que é fiel. Alguém pode dizer, eu sou justo. Aí você olha para ele e fala assim, mas como que essa pessoa é justa? Mentirosa, deve e não paga, vive enrolada. Mas como? Você pode falar, mas a sua vida dirá se você é ou não. 1 Samuel 16, 23 diz assim. Davi, amém? Acharam aí? Deixa eu só deixar aberto aqui. E deixa aberto aí no seu. Diz assim. Davi, não é? Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. Lembram? Saul pisa na bola, desobedece, não é fiel à ordem de Deus. Por causa disso, o espírito do Senhor se afastou de Saul, e um espírito maligno que Deus permitiu vinha e o atormentava. E aí,
Agora nós olhamos e vimos Davi, um jovem de 16 anos no máximo naquela época, tocar para Saul. E quando ele tocava a sua harpa, Saul se sentia melhor e aquele espírito imundo ia embora. O que nós olhamos aqui, irmãos? A fidelidade de Davi não começa quando ele demonstra confiança em Deus, não é? Essa fidelidade de Davi não começa quando ele demonstra confiança em Deus, enfrentando o urso, como ele diz, enfrentando o leão, matando Golias e outras coisas, não matando Saul. Não, a fidelidade de Davi não começa aí. A fidelidade de Davi começa quando ele se mostra confiável. Porque se você não é confiável, você não pode ser fiel. Deus não espera que você seja perfeito, Ele espera que você seja confiável. Deus não olha a matéria bruta, Ele olha o produto final que você se torna. Porque se Deus fosse olhar a matéria bruta, nenhum de nós estaríamos aqui. Principalmente aqueles que não nasceram no berço evangélico. Ele não olha, ele faz de um idólatra pai de nações. Ele faz de um mentiroso o homem de fé. Então ele não olha. O que Deus espera de nós? Deus espera olhar para nós e nós falarmos como Isaías: Senhor, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu estou te vendo e eu vou morrer, porque a tua glória é muita coisa para um mortal olhar. Aí Deus vem, purifica os lábios de Isaías e diz: a quem enviarei, Isaías? Me envia, Senhor, estou aqui. Ele espera de você olhar para você e você olhar para ele e ele falar assim: eu confio nesse aqui, eu sei que ele é meio atrapalhado, mas eu confio nele. Eu sei que aquilo que ele faz falar, ele cumpre. Ainda que lhe custe um prejuízo, ainda que ele tome prejuízo, ele cumpre. Meu pai falava assim: meu filho, quando você dá a sua palavra, cumpra, ainda que você tome prejuízo. Cumpra o que você disse que ia fazer. Porque quando é quebrado a confiança, tudo se rompe. E olha, você pode restaurar muita coisa, mas restaurar a confiança é quase impossível. É quase impossível. Depois que você perde a confiança, é quase impossível restaurar a confiança. Então, Davi, a fidelidade de Davi, quando ele começa quando ele se torna confiável. Aí em 1 Samuel 16, 18, diz assim. 1 Samuel 16, 18. Diz assim: um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, ele é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, e tem bom senso. Também é moço de boa aparência e o Senhor está com ele. Bom senso, aqui tem equilíbrio emocional. É responsável, é alguém de confiança, é alguém fiel. Agora, por que a fidelidade de Davi começa quando ele se mostra confiável? Porque o que nós lemos aqui do capítulo 16 Saul estava sendo atormentado por um espírito imundo. E aí, algum dos servos de Saul disse: olha, tem um jovem, filho de Jessé, que ele tem muita unção, ele toca, e quando ele toca é diferente. Mandem trazer esse jovem. Trazem o jovem, vão lá buscá-lo. E outra, como era algo a nível de rei, era tudo confidencial. Não se podia ficar falando. Então eu imagino assim, a Bíblia não descreve, mas eu imagino assim, soldado chegando e dizendo: quem é Davi? Davi já tremendo.
Menino. E aí diz, e o pai dele dizendo assim, o que vocês querem com meu filho? Ele não fez nada, porque quando o soldado vem assim, já é para matar, irmãos. Automaticamente. Não, o rei está requerendo a presença dele. E não tinha esse negócio de falar, não vou. Com o pedido do rei, tinha que ir. Ele vai, e ele toca, ele chega lá naquela sala, vê Saul endemoniado, começa a tocar a sua harpa ali, a sua lira, não sei, e aquele demônio ia embora. Só que o que eu quero dizer para você? Passado um tempo, Davizinho retorna para a casa do seu pai. Agora, procura na Bíblia algum lugar que está escrito assim, pai, o senhor não sabe, o rei está louco, está endemoniado. E olha, quando eu toco, ele ficava bonzinho, ó, está comendo na minha mão. Você não acha isso? Nem falando para o seu pai, nem para quem quer que seja, o que estava acontecendo com o rei. Isso é fidelidade, isso é confiança. Aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, era confidencial. Então, irmãos, nós não encontramos Davi expondo as fraquezas de Saul, mesmo quando ele perseguia-o para matar. Olha que coisa incrível. Depois de tudo isso, Davi mata Golias e tal, e vira o cara, e aí Saul fica com ciúmes, e provavelmente esse demônio fazia ele ficar mais enciumado ainda. Mesmo assim, Saul perseguindo Davi para matar, e Davi teve muitas oportunidades de matá-lo, não fez. E você não vê Davi dizendo assim, o cara está me perseguindo, esse ingrato. Ele não lembra quando eu tocava a harpa e ele ficava bom. Você não vê Davi abrir a boca. Qual é o problema dos dias de hoje? A maioria de nós não confiamos mais em ninguém. Você fala assim, eu vou abrir a minha vida para aquele homem ou para aquela mulher. No dia que eu discuti com ele, no outro dia está todo mundo sabendo o que eu falei. Então, a fidelidade, irmãos, começa quando você aprende a ser alguém confiável. Não é você abrir, eu sou fiel. Você é fiel nada. Tudo que você ouve no outro dia, a rua inteira está sabendo. Que fidelidade é essa? Então Davi começa a se tornar alguém confiável para Deus. No primeiro teste, o primeiro teste foi, você vai lá para o palácio, e você vai ser meu instrumento para libertar o rei. Você acha que quando ele voltou, o pai, a mãe, as irmãs, os irmãos, os parentes, seja lá quem, não ficava assim, e aí Davi, o que foi que aconteceu? E aí Davi? Não sei de nada não. Então, irmãos, quando você se frustra, seja sincero, quantos de nós sofremos durante muito tempo, ou ainda sofremos, porque nós não temos coragem de chegar, sentar com alguém e falar, olha, eu estou assim, 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 minha vida está assim, assim, assim. Agora a pergunta é, ninguém é confiável, ou você enxerga nas pessoas o seu próprio reflexo? Porque tem isso, né? Se tem alguém que sabe que o outro está mentindo, é um mentiroso maior. Se tem alguém, irmão, não adianta. Então a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque a minha fidelidade a Deus e ao próximo não depende da boa ou má conduta de alguém. Não depende. Independente do que Saul fez, Davi não falava o que ele via lá naquele quarto do rei. Ele era alguém confiável. Ainda que você seja perseguido, ainda que isso me dê o direito de expor as suas falhas, não é? Você é perseguido, você fala assim, não, eu tenho direito de me defender, mas o seu se defender é falar do que você sabe da vida da pessoa. Toma cuidado. Quando você é perseguido, quando você se sente assim, mesmo sabendo de muita coisa da vida daquela pessoa,
não é? Você fala, não, o que eu sei vai morrer comigo. Ele vai se acertar ou ela com Deus. Esse tipo de atitude se chama fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Agora, Davizinho escreve assim no Salmo 18, 25, que é o que está no seu envelope de oferta. Ao fiel ele se revela fiel. Então Davi era alguém que tinha autoridade para falar isso. Ao fiel ele se revela fiel. Então, irmãos, não exija das pessoas aquilo que você não é. Não exija das pessoas aquilo que você não está disposto a ser. Por quê? Porque a verdade na boca do mentiroso se torna mentira. Não tem como fugir disso. Aí Jesus vem em Mateus 25, 21 e diz assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito, te colocarei. Sempre há benefícios, irmãos. O preço que você paga por ser fiel a Deus e entender que não importa o que aconteça, você tem um compromisso, um pacto com Deus de fidelidade. Não importa. Se você é fiel, ocorre benefícios que você talvez não possa nem imaginar. Porque olha que interessante, ao contrário de Saul, Davi não foi apenas ungido como rei, porque Saul também foi ungido como rei. E não adianta falar que foi o povo, não. O povo pediu um rei. Quem escolheu Saul foi Deus. Deus disse para Samuel: vai em tal lugar. Vai chegar um jovem aí, alto, bonito, procurando as jumentas do pai dele. Pega esse cara, derrama o óleo nele, que ele será o rei de Israel. Foi Deus que escolheu. Aí vem aquele jogo de palavras, né? Saul era pastor de jegue, Davi era pastor de ovelhas. Tem muita diferença, viu? Não vou nem entrar nisso. Agora, Saul, ao contrário de Saul, Davi não foi apenas ungido rei. Davi foi ungido e reconhecido como rei por Deus e pelos homens. Quando você é fiel ao Senhor, quando você é alguém confiável, irmãos, Deus te reconhece. E as pessoas podem até dizer: eu não vou com a cara de fulano, mas uma coisa eu sei, eu nunca vi ele fazendo algo que pudesse expor a vida de alguém. Em outras palavras, eu não gosto de fulano, mas eu tenho que engoli-lo, porque ele é alguém reto. É aquela história, né? Os caras não tinham investigar a vida de Daniel de todas as formas, não acharam nada. Aí vão lá e inventa todo um negócio para Daniel ir para a cova do leão. A pergunta é: o leão comeu Daniel? A questão não é você ir para a cova ou estar na cova. A questão é, quem está na cova, como diz o povo brincando, o leão vira gatinho. Quem está na cova não morre comido pelo leão. Se você é fiel a Deus, Deus pode não te não te livrar da prova, mas Ele entra com você na prova. E aí você pode dizer: operando Deus, quem impedirá? Essa é a questão. Então, irmãos, Davi não foi só ungido, porque Saul também foi. Davi foi reconhecido. Durante toda a sua vida, Davi era um homem confiável. Era alguém que honrava, que amava as coisas de Deus. Davi amava tanto a Deus, que todo o dinheiro, toda a prata, todas as coisas preciosas, pedras que ele ganhava na guerra, quando vencia o inimigo, ele não pegava nada para ele, ele mandava guardar tudo para a construção do templo do Senhor. Davi amava a Deus, irmãos. Ele era perfeito? Não. Ele pecou? Com certeza. Talvez a gente já pecou mais do que ele, mas ele também pecou em muitas coisas. Mas ele era alguém confiável. Ele não brincava com Deus. Outra pessoa, não é? Abraão. Olha que interessante, irmãos. Abre lá em Gênesis 22, 5.
Olha que coisa incrível, irmãos. Lembre-se, não fique apenas buscando um versículo que está escrito fidelidade. Aprenda a ver fidelidade na vida das pessoas. Gênesis 22, 5, abre aí comigo. Olha que coisa incrível, irmãos. Pelo menos para mim. Gênesis 22, 5. Diz assim: fiquem aqui com o jumento. Disse ele aos servos: o rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Foi isso que ele foi fazer lá, irmãos? O que foi que Abraão foi fazer lá? Sacrificar o filho. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é aqui. A primeira vez que a palavra emuná, de fidelidade, ou uma palavra que pode ser traduzida como adoração, aparece na Bíblia, é quando Abraão vai sacrificar o seu filho. E agora? Olha que coisa incrível. Essa é a primeira vez. No versículo 2, se você ler, é muito claro que ele estava indo sacrificar o menino. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Quando somos fiéis a Deus, entendemos que tudo o que fazemos para Ele, por mais difícil que seja, não é um sacrifício, e sim uma atitude de adoração. Se você faz as coisas por sacrifício, quando a coisa ficar difícil, você desiste. Se você faz alguma coisa, imagina, num frio desse, quantos que dizem que ama a Deus, diz, hoje eu não vou não para a igreja, está frio. Se você faz as coisas por sacrifício, no momento de dificuldade você desiste. Mas quando você entende que todo sacrifício que você faz é porque você ama a Deus, isso se torna uma atitude de adoração. Irmãos, quando eu sacrifico a minha carne, quando eu sou fiel à minha esposa, quando me esforço para dar um bom testemunho de vida, quando dizimo, quando oferto, e outras coisas, eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém. O que eu estou dizendo é que a minha adoração a Deus é um sacrifício, não é um sacrifício, e sim uma atitude de fidelidade. Então aprenda, essa ideia mentirosa, vamos adorar a Deus, aí todo mundo começa a cantar e chorar, isso é uma adoração mentirosa. Adoração nunca foi música, adoração nunca foi choro, tudo isso pode fazer parte, mas adoração é sacrifício. Como é que eu me torno um adorador? Quando eu luto contra a minha carne, quando eu digo eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que ser fiel à minha esposa, eu tenho que ser fiel aos meus princípios, porque eu sou servo de Deus. Isso é adoração. É quando a tua carne treme e você luta contra ela dia e noite. É quando você se torna confiável. Isso é adoração. Se você entrega dízimo e oferta, devolve ao Senhor por sacrifício, meu Deus, eu vou dizimar, mas está tão difícil a minha vida. Quando a coisa ficar difícil de verdade, você não dizima, você é um mentiroso. Agora, quando você entende que o teu dízimo, a tua oferta, é uma expressão de adoração ao Rei dos Reis, irmãos, como diz o ditado, meu finado sogro dizia, quem corre por gosto não se cansa. Quando você entende que isso é uma expressão de adoração, por mais difícil, imagina a ideia, imagina a mente de Abraão dizendo, eu vou matar o meu filho. E quando eu voltar, Sarinha vai me matar. Porque se Deus falasse para Sara, pode ter certeza, Sara virava uma leoa e dizia, mata outro, meu não. Quando você entende que o que você faz
é uma expressão de adoração, não importa o que as pessoas digam, não importa o que você está vivendo, o que você está passando, você entende que você está, através da atitude que você toma, você está expressando a adoração ao Rei dos Reis. Aí Jesus vem e diz assim: Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Ele está à procura, irmãos, é porque são poucos. Não confunda as coisas. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Porque se você encara as coisas de Deus como um sacrifício, você certamente ficará pelo meio do caminho. Porque às vezes o negócio está difícil e daqui a pouco fica pior, sim ou não? Não bastava a fornalha estar quente, o rei mandou aquecer 7 vezes mais. Não bastava só acabar com os bens de Jó. Deus permitiu que Satanás matasse os seus filhos, suas filhas. E ainda tocasse nele e ele ficasse, vamos dizer assim, leproso, entre aspas. A doença em si ninguém sabe. Uma coisa é fato, ficou lá no meio do nada com dores, rapando aquelas feridas com caco de telha, passando cinza para ver se amenizava. E ainda tinha que escutar os 3 amigos dele dizendo que a culpa era dele. E mesmo assim, eu sei que o meu Redentor vive. Como muitos dizem, que essa frase não é minha, eu já ouvi muita gente dizendo, o Satanás achou que tinha tirado tudo de Jó, mas ele esqueceu-se que o tudo de Jó era Deus. Essa é a diferença. Então, irmãos, cuidado que vamos cantar uma música romântica aqui, porque nós vamos adorar a Deus. Quem disse que música romântica é adoração? Cuidado com essas coisas. Cuidado com essa ideia de, se não tiver música não tem adoração, se não tiver música tem adoração, basta ter alguém que vive e é confiável ao Senhor, pronto, ali tem um adorador. Quer dizer então que se o cara é mudo e surdo, ele não pode adorar a Deus, porque ele não pode nem cantar e nem escuta o que estão sendo cantado, então ele não pode ser adorador. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com tudo isso, porque Jesus disse que o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Lembra? Você tem que ser confiável. Ok? Confiável. Você tem que ser alguém que consegue travar sua língua dentro da boca. Independente de estar certo ou errado. Você não é alguém que dissemina contendas e fofocas. Independente se a pessoa te fez algo ou você acha que ela fez, você se mantém íntegro e fiel. Você tem que ser alguém como Abraão, que olha para o sacrifício e fala, isso não é sacrifício, isso é uma oportunidade de adorar ao Rei dos Reis. E o menino disse, e Abraão pensava o quê, como dizem Hebreus? Que se preciso fosse, Deus traria um menino do mundo dos mortos. Porque quem é fiel tem fé. Quem tem fé é fiel, irmãos. Existe a musiquinha lá do cantor Lázaro que morreu, né? Se nós realmente tivéssemos a fé, não só cantar e dizer, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, você ia saber o que é adoração. Essa é a verdade. Nós falamos com a boca. Irmãos, a gente mente em 90% dos cultos, sabia? Todos nós somos mentirosos. Porque nós cantamos e achamos a música bonita, mas você não vive o que você está cantando. Isso é mentira. Isso é uma mentira. Então entenda, se você encarar as coisas como um sacrifício, você nunca viverá o princípio da adoração. E é interessante porque Abraão mostra a sua fidelidade a Deus, ele mostra isso a Deus sacrificando. Mas quando ele chega no lugar, ele não chama de sacrifício, ele chama de adoração. Olha, eu vou entregar o meu dízimo porque é uma oferta de adoração. E aí aquela história, você não vem carrancudo, você vem alegre, porque você está adorando ao Senhor. Davi disse assim, olha, não é bom apresentar-se a Deus de mãos vazias. Tem gente, irmãos, que ele se sente incomodado se ele não tiver alguma coisa para ofertar.
E são poucos, mas ainda tem. Agora, olha que interessante, irmãos. Olha os benefícios da atitude de Abraão. Porque até aqui, irmãos, até aí, Abraão era mentiroso. Abraão mentiu. Abraão estava disposto a dar a mulher dele para o rei do Egito, para o faraó, para não morrer. Olha quem era Abraão. Mas até aqui, Abraão já tinha recebido as promessas de Deus. Só que toda promessa tem que ser confirmada pelo próprio Deus. Por que muitos de nós sofremos e estamos frustrados e outros já saíram das igrejas? Não é só, quando eu falo da igreja, não é daqui, do geral, amém? Por quê? Porque um dia Deus fez uma promessa. E aí, você tomou aquilo para a sua vida, mas você não viveu em fidelidade. Então a promessa não foi confirmada, como ele levantou Saul, mas não confirmou Saul como rei. Toda vez que Deus falar com você, toda vez que Deus fizer uma promessa a você, corra, busque pela misericórdia dele para colocar a sua vida no prumo, como diz o baiano, no prumo, colocar a sua vida reta, ajustar tudo, porque se você não for alguém fiel ao Senhor, se você não for alguém digno de confiança dele, ele não confirma, você morrerá frustrado. Você vai culpar Deus, você vai culpar a igreja, vai culpar quem você quiser, não vai mudar a situação. Agora, quando você é fiel ao Senhor, irmãos, quando você recebe a promessa, lembra? Gênesis no começo, lá capítulo 15, 16, se não fala a memória, Deus diz: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Tranquilo? Ele disse isso. Aí depois ele disse: vou te dar um filho. Você vai ser o cara, Abraão. Só que para isso Deus provou Abraão e disse: Abraão, você está meio esquecido das coisas. Não disse isso não, irmãos, eu que estou inventando. Você está meio esquecido das coisas. Você está babando demais esse menino. Dá ele para mim. Cuidado. Porque o maior nível de adoração que Deus pede ao homem é quando ele diz: me dá o teu Isaque. Porque o teu Isaque, irmão, simboliza o que você tem de melhor. Porque a tua fé, a tua confiança, a tua fidelidade tem que estar em Deus. E a Deus pede a Abraão. E ele vai. E ele estava disposto, porque quando ele ia matar o menino, o anjo diz: Abraão, não toque no menino. Deus não precisava disso, irmãos. Mas Deus queria provar para Abraão que Abraão era capaz de ser o pai da fé. Agora, olha os benefícios, irmãos. Quantos benefícios? Em Gênesis 22, do 15 ao 18, vai comigo lá. Diz assim: então, o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu, grava bem, obedeceu. Então, obediência é sinônimo de fidelidade, irmãos. Só obedece quem é fiel. E não me negou nem mesmo seu filho, ou seja, disposto a dar o melhor que ele tinha. Seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Queria fazer o que, irmãos? Abençoar. Mas ele não já tinha prometido lá atrás? Agora ele diz: certamente te abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes. E eles serão como as estrelas no céu e a areia no mar, na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos. E por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Irmãos, fidelidade é obediência. Só pode obedecer quem é fiel. Porque é difícil você obedecer a algo que você não compreende ou que você não concorda. Então, por que Abraão obedeceu? E aí Abraão ainda foi além, irmãos, porque ele não disse:
Fiquem aqui que eu vou fazer um sacrifício. Nem questão que ele falasse do menino, falasse, eu vou fazer um sacrifício. Não, ele disse, fiquem aqui porque nós vamos adorar e depois retornaremos. Olha a fé desse homem, irmãos. Então Abraão traz a ideia do conceito de adoração. No meio de algo tão difícil, no meio de algo que para ele custaria tudo, porque Deus de repente poderia permitir que o menino fosse morto. E agora? E ainda ia estragar quando ele voltasse. Ia ter duas covas, uma para o menino e uma para ele, porque com certeza Sara não ia deixar barato. Ninguém ia entender. Nenhum dos seus servos iria entender. Iriam aceitar porque eram servos dele, mas não iriam entender. Sabe quando você está fazendo algo para Deus, quando você pega o seu melhor, sei lá, faz algo para Deus, e alguém diz assim, pelo amor de Deus, isso é sacrifício. Você acha que Deus quer isso? Era isso que Abraão ia escutar. Mas ele não chamou disso, ele chamou de adoração. Então, irmãos, coloca no teu coração e grava isso. Se você fizer as coisas como um sacrifício, como algo pesado, você desiste no meio do caminho. Mas se você olhar para tudo que você tem que sacrificar como uma ação de adoração ao Senhor dos Exércitos, você não para no meio do caminho. E quando você terminar o caminho, estará à sua disposição toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Tudo isso porque você me obedeceu. Não foi porque ele disse, eu te amo, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Oh, Senhor, oh. Não. Foi a atitude, irmãos. A adoração é obediência, a adoração é sacrifício. A adoração é atitude de ser fiel ao Senhor. E olha só, e eu vou te dizer, foi muito mais do que isso, porque nenhuma bênção que Abraão pudesse receber, chegaria ao nível do título que ele recebeu. Um dos títulos, talvez o maior, Tiago, capítulo 2, verso 23, irmãos. Olha que coisa incrível. Porque tudo que ele pôde alcançar nessa terra, quando ele morreu, ficou. Mas o título que ele ganhou, o nome, a frase, né, que Deus disse, é muito, muito forte, irmãos. É acima de qualquer título que você pode ter. Tiago 2,23 diz assim, e aconteceu exatamente como as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Você pode falar assim, não, Deus está me chamando de amigo. Você pode dizer que é amigo dele, mas ele te chama de amigo. Ele te chama de amigo, irmãos. Porque Jesus disse que aos amigos é revelado os segredos. Quais são as revelações que Deus tem para a sua vida, irmãos? O que é que Deus te mostra que realmente é dele? Porque às vezes a nossa mente fantasia um monte de coisa. E aqui Tiago diz, e aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Que Escrituras? Isaías 41:8. Isaías 41:8 diz assim, quanto a você, meu servo, Israel, Jacó meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão. A atitude de fidelidade de Abraão com Deus, de transformar sacrifício em adoração, lhe rendeu o nome de meu amigo. É por isso, irmãos, que quando vêm os 3 anjos, e um deles era o próprio Deus, e ele diz a Deus, diz assim, eu não posso fazer o que eu vou fazer, sem falar com meu amigo, eu não posso. Eu tenho que falar para ele, olha como é que pode, Deus na sua plenitude, se sujeitando, se preocupando em falar para Abraão o que ele ia fazer, e ainda parou para escutar a ladainha de Abraão. Senhor, se tiver não sei quanto, ó Senhor, não fica bravo não,
E foi baixando, porque ele sabia que não tinha tanto justo naquela cidade, não tinha era ninguém. Porque Deus disse, se tivesse 10 justos eu pouparia a cidade. Não tinha um justo naquela cidade, nem Ló. Então, irmãos, talvez, como Ló, você tenha os princípios. Porque Ló tinha os princípios que aprendeu com Abraão. Mas ele não vivia como Abraão. Ló olha para a parte do paraíso na terra, que era as campinas de Sodoma e Gomorra, lugar bonito, cidade próspera. Resolve sair fora de Abraão. Chegou na cidade rico. Chegou na cidade um homem importante. E sai de lá só com a roupa do corpo e 2 filhas atrapalhadas que no final ainda comete incesto com ele. Olha o fim desse homem, irmãos, numa caverna, esquecido. Por quê? Porque ao fiel ele se revela fiel. Ao irrepreensível ele se revela irrepreensível, Davi escreveu. Então, irmãos, não foi o homem que disse, olha, vamos escrever. Pela atitude de Abraão, ele era amigo de Deus. Não. Deus disse, vocês são descendentes de meu amigo Abraão. Irmão, você já parou para pensar no peso espiritual que é um negócio desse? Você já parou para imaginar o inferno estremecer quando Deus olha para alguém e diz, aquele ali é meu amigo? Por quê? Porque o alvo se torna meu amigo. Quando o melhor amigo de Jesus morreu, quem era o melhor amigo de Jesus, irmãos? Eu pensei que era João, Tiago, Pedro. Olha que coisa de louco, irmãos. Jesus escolheu discípulos, tranquilo? Eram centenas. Dessas centenas ele puxou 12. Desses 12 tinha 3 mais próximo, e desses 3 tinha um que era João, que era mais próximo ainda. Mas o amigo era Lázaro. E Lázaro não andava com Jesus no dia a dia. Mas Lázaro era um homem de confiança. Lázaro era alguém que Jesus podia contar. Que quando ele chegasse na casa de Lázaro, Lázaro parava tudo para servir, ou seja, para levar, não como um sacrifício, ai meu Deus, chegou esse Jesus, agora tem que parar os meus afazeres, Marta. Era alguém que parava tudo para estar na mesa, brincando e rindo com Jesus. Então Lázaro era o amigo. E quando Jesus ressuscita Lázaro, agora o alvo não era só Jesus, eles também queriam matar Lázaro. Parabéns! Quando você tem o título de amigo de Jesus, se prepare, porque a pancada será triplicada. Eu não entendo, eu estou fazendo tudo certo, olha o que vai acontecer. A diferença é, se você for fiel a Deus, nem que seja do mundo dos mortos, Ele te traz de volta. Essa é a diferença. Porque quando eu sou fiel, há benefícios espiritualmente falando, irmãos. Agora não se iluda, não é porque você é fiel a Deus que você vai ficar rico, isso é outra conversa. Então, irmãos, para a gente concluir, nós poderíamos falar, citar muitos outros, Daniel, José, os apóstolos, as mulheres que mantinham Jesus no ministério com ofertas, com dinheiro. Existia, irmãos, não existe muita gente fiel ao Senhor. O apóstolo Paulo, que mesmo estando preso, nunca negou o nome de Cristo, e quando sabia que a hora dele se aproximava de ser decapitado, ele disse, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a minha fé, a minha fidelidade. A palavra ali traduzida por fé, lembra que eu disse no começo? Também pode ser traduzido por fidelidade. Ele não negou, ele não disse, ai, o que adiantou? Passei minha vida inteira te servindo, agora a recompensa, estou preso e ainda vou ser decapitado. E detalhe, viu? A pena capital não era só, é como a cruz.
Não era a cruz, quando você era condenado à cruz por Roma, você tinha que tomar 39 chibatadas ainda, antes da cruz, para esquentar bem o lombo. Quando a pena capital era decapitação, no caso de Paulo, tinha que tomar, eu não lembro se era 20, quantas varadas, tinha que tomar não sei quantas varadas, que era para esquentar o lombo. Só que ele foi fiel. E se tem alguém que eu tenho certeza que está no céu, é Paulo, irmãos. Esse eu tenho certeza. Então, não confunda as coisas. Sabe por quê? Porque olha o que Jesus diz, porque a maior riqueza que você pode alcançar com a sua fidelidade ao Senhor é espiritual, irmãos. Porque tudo nessa vida é passageiro. Vai lá em Apocalipse capítulo 2, verso 8 em diante. Vai lá. Olha que interessante, né, irmãos? A carta que Jesus manda a João escrever a Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 em diante, diz assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive, que é Cristo, amém? Conheço suas aflições e sua pobreza. Olha que coisa, irmãos. Aflições e pobreza. Seja sincero, irmãos. Quando você vê alguém muito maltrapilho, você sempre analisa aquela pessoa como alguém que é um zero à esquerda. Porque o mundo nos ensina que você vale o que você tem. E para demonstrar isso, você tem que viver segundo a moda, segundo os costumes dessa vida. João Batista nunca se enquadraria no mundo de hoje. Seria tido como um mendigo, um louco, um andarilho. E com certeza, dependendo da igreja, onde já tem até área VIP para os ricos, ele tomaria um monte de pancada na orelha e seria expulso da igreja. Porque um cara todo barbudão, com roupa de pelo, a roupa dele era feita de couro de camelo, num sol daquele do deserto, comendo gafanhoto, pegando o grilinho, gritando aí, comendo gafanhoto, tomando mel. Imagina aquele homem entrando na igreja luxuosa e dizendo: raça de víboras, ia tomar uma pancada no pé da orelha. Com certeza, irmãos. Nós hoje, se entrar um bêbado aqui e sentar, a maioria de nós já fica incomodado. Mas nós somos fiéis a Deus. Cuidado. Era uma igreja que vivia aflita, perseguida, e era uma igreja pobre financeiramente falando. Porque quando você olha algo muito luxuoso, você sempre vem a ideia no seu coração que, Deus está operando. Não é que Deus pode estar operando, mas não quer dizer que é Deus. E olha o lugarzinho simples, você acha que o lugar simples Deus não opera. Conheço suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Quem é que chama Esmirna de igreja rica, irmãos? Lembre-se, igreja não é o lugar, são as pessoas da cidade de Esmirna. Jesus diz que aquele povo era rico. Então no mundo espiritual, por que eles tomavam tanta pancada de Satanás? Porque Jesus no mundo espiritual estava dizendo: vocês são ricos. Vocês têm o que a igreja de Laodiceia não tem, com todo o seu conforto. Vocês têm fidelidade, vocês têm lealdade, vocês têm oração, vocês têm jejum. Vocês não se rendem, você não se rendeu à sinagoga de Satanás que se instalou nessa cidade. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Cuidado quando você fala assim: aquela igreja, aquela pessoa é um endemoniado. Você toma cuidado. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. O judeu, irmãos, naquela época era tido como uma elite, como os homens mais sábios da Bíblia. Você já percebeu que os camaradas, em sua maioria, que se acham muito doutores da Bíblia, são os caras mais arrogantes que existem? Sempre zomba daquele que não sabe. Não tenha medo do que está prestes a sofrer, irmãos.
já estava sofrendo. E Jesus disse assim, ó, não tem medo não, que vai só apertar mais um pouquinho. Jesus está falando para nós, não tem medo não, seja fiel a mim. Eu vou deixar Satanás apertar só mais um pouquinho, mas a corda não vai estourar. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, permanecer o que, irmãos? Fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso, quem for fiel, não sofrerá o dano da segunda morte. Olha o benefício da fidelidade a Deus, irmãos. Do que adianta você correr tanto e desistir da linha de chegada faltando 100 metros, faltando 1 metro. Ou parando em cima dela, encostando a barriga na faixa. Se você não rompê-la, você não venceu a corrida. Quantas pessoas talvez você conheça que tinha uma vida tão promissora no Evangelho, e hoje você fala, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Você pode ter dons, você pode andar por sobre a... Você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver fidelidade a Deus, para o céu você não vai. Por isso que Deus dividiu esse atributo conosco em Cristo Jesus. Porque fidelidade é uma prova de fé. Fé é uma prova de santidade. Santidade é uma prova que não importa o que o mundo faça. Como é a garça, pisa na lama, mas a pena dela está sempre branca, não se suja. Quem gosta de lama é porco, irmãos. Joga uma ovelha na lama para você ver se ela fica. Quando você fica no pecado, se lameando e achando que está bom, eu sei, mas eu não consigo parar. Cuidado, porque quem gosta de lama é porco. Ovelha gosta de pasto limpo, seco, verdejante, e não pode ter molhação nenhuma. Então entenda, o nosso problema hoje, como igreja na terra, é que a maioria de nós falamos de um Deus fiel, de um Deus perfeito, mas nós não vivemos essa fidelidade, mas exigimos, entre aspas, que Ele faça o que eu preciso que seja feito na minha vida. Cuidado, porque Ele é Senhor, Ele não é teu servo. Ao fiel Ele se revela fiel. Pastor, mas a palavra também diz que mesmo quando somos infiéis, Ele é fiel à palavra dEle. Então se Ele determinou na palavra dEle, que se você ir por tal caminho, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Ele é fiel para cumprir o que está te prometendo. Aí o diabo vem e usa as pessoas e diz assim, Deus é amor, então Deus não condena ninguém ao inferno. Irmãos, quem mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus. Então, irmãos, que esse seja um culto, que seja um divisor de água em nossas vidas. Adoração é o maior nível de sacrifício que você pode fazer. Eu não sei adorar, sabe? Começa a negar a sua carne. Começa a dizer não para aquilo que você sabe que é errado. Você já é um adorador automático. Ainda que você não abra a boca e diga eu te adoro, mas a tua vida diz, a tua vida emana adoração, porque a adoração é um estilo de vida. O adorador é adorador o tempo inteiro. Então, irmãos, seja fiel, porque se você for fiel no pouco, no muito Ele te coloca. Seja fiel, porque um dia Ele olhará para você e diz, você sempre foi rico, hoje você tem a coroa da vitória, a coroa da vida. Hoje você vive e reina comigo para todo sempre. E isso é o mais importante. Amém?